A Alma Indomável, capítulo 17, Contemplando a Morte. Um dos maiores paradoxos cósmicos é o fato de a morte ser um dos melhores mestres da vida. Nenhuma pessoa ou situação pode lhe ensinar tantas lições quanto a morte. Embora alguém possa lhe dizer que você não é o seu corpo, a morte lhe mostra isso. Embora alguém possa lembrá-lo da insignificância das coisas a que você se apega, a morte leva tudo num segundo. Embora as pessoas possam lhe ensinar que homens e mulheres de todas as raças são iguais e que não há diferença entre ricos e pobres, a morte instantaneamente nos torna todos iguais. A questão é, você vai esperar até o último momento para deixar que a morte seja seu mestre? Sua mera possibilidade tem o poder de nos ensinar a qualquer momento. A pessoa sábia percebe que, a qualquer instante, pode expirar pela última vez. Pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, e lá se vai seu último suspiro. Você precisa aprender alguma coisa com isso. O sábio aceita total e completamente a realidade, a inevitabilidade e imprevisibilidade da morte. Sempre que algo lhe parecer difícil, pense na morte. Digamos que você seja do tipo ciumento e não suporte que ninguém chegue perto da pessoa que você ama. Pense no que acontecerá quando você não estiver mais aqui. É realmente tão romântico assim que o ser amado viva sozinho, sem ninguém para cuidar dele? Se conseguir atravessar suas questões pessoais, você vai descobrir que quer que ele seja feliz e tenha uma vida plena e bela. Se é o que você quer, por que o importuna tanto agora porque ele falou com alguém? A morte não deveria ser necessária para desafiá-lo a viver de forma mais elevada possível. Por que esperar até que tudo lhe seja tirado para aprender a ir ao fundo de si mesmo e alcançar o seu potencial mais elevado? O sábio afirma, se num piscar de olhos tudo isso pode mudar, então quero viver da forma mais elevada enquanto estiver vivo. Vou parar de incomodar as pessoas que amo, vou viver do fundo do meu ser. Essa é a consciência necessária para os relacionamentos profundos e significativos. Perceba como somos insensíveis com as pessoas que amamos. Partimos do pressuposto de que elas sempre estarão ali. E se morrerem? E se você morrer? E se você soubesse que essa será a última vez que irá encontrá-las? Imagine que um anjo desça e lhe diga, acerte suas contas, você não despertará do seu sono amanhã, e vá e virá para mim. Então você saberia que seria a última vez que veria as pessoas que encontrasse naquele dia. Como se sentiria? Como seria sua interação com elas? Você daria atenção às pequenas queixas e ao ressentimento que vem carregando? Quanto amor poderia dar àqueles que ama se soubesse que seria a última vez que estaria com eles? Pense em como seria se você vivesse assim em todos os momentos. Sua vida seria muito diferente. Você deveria pensar nisso. Contemplar a morte não é um pensamento mórbido. Ela é a maior mestre da vida inteira. Reserve um momento para olhar as coisas que você acha que precisa. Veja quanto tempo e energia dedica às suas várias atividades. Imagine se soubesse que vai morrer daqui uma semana ou um mês. Como isso mudaria as coisas? Como suas prioridades mudariam? Como seus pensamentos mudariam? Pense francamente sobre o que faria com sua última semana. Que pensamento maravilhoso! Se é realmente isso que você faria com sua última semana, o que está fazendo com o restante do seu tempo? Você o está desperdiçando? Jogando fora? Tratando como se não fosse precioso? O que você está fazendo com a vida? É isso que a morte lhe pergunta. Digamos que você esteja levando a vida sem pensar na morte, e o anjo da morte aparece e diga, venha, está na hora. Você responde, nada disso, você deveria ter me avisado antes para que eu decidisse o que queria fazer da minha última semana. Eu deveria ter mais uma semana. Sabe o que a morte lhe diria? Meu Deus, eu lhe dei 52 semanas só este ano. E veja como todas as outras semanas que lhe dei. Por que precisa de mais uma? O que fez com essas todas? Se lhe perguntasse isso, o que você diria? Como você responderia? Eu não estava prestando atenção. Achei que não tivesse importância. Isso é algo bem espantoso para dizer sobre a vida. A morte é um grande mestre, mas quem vive com esse nível de consciência? Não importa a sua idade, a qualquer momento você pode dar o último suspiro e depois não respirar mais. Acontece o tempo todo, com bebês, adolescentes, pessoas na meia-idade, não é só com idosos. Um suspiro e já era. Ninguém pode saber quando será a sua hora. Não é assim que funciona. Então, por que não ser ousado e refletir regularmente sobre como você viveria aquela última semana?
Se fizesse essa pergunta às pessoas verdadeiramente iluminadas, elas não teriam nenhum problema em lhe responder. Nada mudaria dentro delas. Nenhum pensamento cruzaria a mente delas. Se a morte chegasse daqui a 1 hora, daqui a 1 semana ou daqui a 1 ano, elas viveriam exatamente do mesmo jeito que estão vivendo agora. Em seu coração, não há uma única coisa que prefeririam fazer diferente. Em outras palavras, elas vivem intensamente e não fazem concessões nem joguinhos consigo mesmas. Você precisa estar disposto a pensar como seria se a morte o olhasse cara a cara. Em seguida, tem de estar em paz dentro de si para que a iminência da morte não faça nenhuma diferença. Conta-se que um grande yogi dizia que levava a vida como se uma espada estivesse pendurada em cima da sua cabeça por uma teia de aranha. Ele viveu com a consciência de que estava muito perto da morte. Você está perto da morte. Toda vez que entra no carro, toda vez que atravessa a rua, toda vez que come alguma coisa, pode ser a última. A qualquer momento, o que você faz é algo que alguém estava fazendo na hora em que morreu. Ele morreu jantando. Ele morreu num acidente de carro a 3 km de casa. Ela morreu num desastre de avião na viagem a Nova York. Ele foi dormir e não acordou. Não importa o que estiver fazendo, pode ter certeza de que alguém morreu assim. Você não deve ter medo de falar sobre a morte. Não fique nervoso com o assunto. Em vez disso, deixe que esse conhecimento o ajude a viver intensamente cada momento de sua vida, porque a cada momento é o que importa. É isso que acontece quando alguém sabe que só lhe resta 1 semana de vida. Pode ter certeza de que essa pessoa lhe diria que essa foi a semana mais importante que viveu. Tudo é 1 milhão de vezes mais significativo na última semana de vida. E se você vivesse todas as semanas dessa maneira? Neste momento, você deveria se perguntar por que não está vivendo assim. Você vai morrer e sabe disso, só não sabe quando. Todas as coisas lhe serão tiradas. Você deixará para trás suas posses, as pessoas que ama, todas as esperanças e todos os sonhos desta vida. Será levado bem aí onde estiver. Não será mais capaz de representar os papéis que tanto se ocupa. A morte muda tudo num instante. Essa é a realidade. Se todas essas coisas podem mudar tão rápido, talvez não sejam tão reais, afinal de contas. Talvez seja melhor verificar o que verdadeiramente é real. Talvez deva olhar mais fundo. A beleza de adotar verdades profundas é que você não precisa mudar a sua vida, apenas o modo como vive. Não se trata do que você está fazendo, mas quão dedicado é. Vejamos um exemplo muito simples. Você andou ao ar livre milhares de vezes, mas quantas delas realmente apreciou? Imagine alguém num leito de hospital que acaba de saber que só tem 1 semana de vida. Essa pessoa ergue os olhos para o médico e diz: "Posso dar uma volta lá fora? Posso olhar o céu só mais uma vez?" Se estiver chovendo, essa pessoa vai querer sentir a chuva só mais uma vez. Para ela, essa seria a coisa mais preciosa. Mas você não quer sentir a chuva. Você está preocupado em não se molhar. O que é que isso nos permite viver a vida? O que há dentro de nós que tem tanto medo que nos impede de simplesmente curtir a vida? Essa parte de nós está tão ocupada tentando se assegurar de que se a próxima coisa dê certo, que não conseguimos simplesmente estar aqui agora vivendo. O tempo todo a morte observa nossos passos. Você não quer viver antes que a morte chegue? Provavelmente não haverá avisos. Pouquíssimas pessoas são avisadas de quando vão morrer. Quase todo mundo dá o último suspiro e não sabe que não respirou de novo. Portanto, comece a usar cada dia para se livrar dessa parte medrosa que não lhe permite viver plenamente. Como você sabe que vai morrer, esteja disposto a dizer o que precisa ser dito e a fazer o que precisa ser feito. Esteja disposto a ficar totalmente presente, sem medo do que vai acontecer no momento seguinte. É assim que as pessoas vivem quando se veem frente a frente com a morte. Você também deveria viver assim, porque está frente a frente com a morte a todo momento. Aprenda a viver o tempo todo como se a morte fosse iminente, e você se tornará mais ousado e aberto. Se viver intensamente, não terá nenhum último desejo. Terá vivido seu desejo em todos os momentos. Só não terá vivido plenamente e se liberado daquela parte que tem medo de viver. Não há razão para isso. E o medo irá embora assim que você entender que a última coisa que tem a ganhar com a vida é o crescimento que ela lhe traz. A própria vida é sua carreira, é sua interação com ela, é seu relacionamento mais significativo. Todo o resto que você faz se concentra apenas no minúsculo subconjunto da vida, na tentativa de dar algum significado à existência. Mas o que realmente dá significado à vida é estar disposto a vivê-la. Não é nenhum acontecimento específico.
É a disposição a experimentar todos os acontecimentos. E se você soubesse que a próxima pessoa que irá encontrar será a última, você absorveria tudo, experimentaria tudo. Não importa o que ela dissesse, você simplesmente apreciaria ouvir as palavras, porque seria sua última conversa. E se levasse esse tipo de consciência a todas as conversas? É o que acontece quando lhe dizem que a morte está ali na esquina. Você muda, não a vida. O verdadeiro buscador está comprometido com a vida em todos os momentos e não deixa que nada o detenha. Porque algo poderia detê-lo? Você vai morrer de qualquer modo. Se você se desafiar a viver como se fosse a última semana, sua mente pode parecer o tempo todo um tipo de desejo reprimido. Pode começar a falar de todas as coisas que você sempre quis fazer, levando a acreditar que é melhor realizar esses desejos. Mas logo você vai ver que não é a resposta. É preciso entender que sua tentativa de conseguir experiências especiais é o que faz a perder a real experiência da vida. A vida não é algo que você ganha, mas algo que experimenta. Ela existe com ou sem você há bilhões de anos. Você simplesmente teve a honra de ter uma fatiazinha minúscula dela. Se estiver ocupado tentando conseguir alguma coisa, vai perder a fatia que está realmente experimentando. Cada experiência é diferente e todas elas valem a pena. A vida não é algo a desperdiçar, ela é verdadeiramente preciosa. É por isso que a morte é um mestre tão bom. É a morte que torna a vida preciosa. Veja quando se sente quando imagina que só lhe resta uma semana. Como a vida seria preciosa se a morte não existisse? Você desperdiçaria todos os segundos porque não faria diferença. É a escassez que torna as coisas preciosas. É a escassez que transforma uma simples pedra numa joia preciosa. Portanto, a morte dá significado à vida. A morte é sua amiga, sua libertadora. Pelo amor de Deus, não tenha medo da morte. Tente aprender o que ela lhe diz. A forma mais elevada de aprender é perceber que cada momento da sua vida é importante e deve ser vivido intensamente. Ao viver cada momento completamente, você terá uma vida mais plena e não precisará temer a morte. Você teme a morte porque anseia pela vida. Você teme a morte porque espera ganhar algo que ainda não experimentou. Muita gente sempre sente que a morte vai tirar algo de si. O sábio, pelo contrário, percebe que a morte está constantemente lhe dando algo. A morte dá significado à sua vida. É você quem joga a sua vida fora. Você desperdiça cada segundo dela. Entra no carro, vai daqui para ali e não vê nada. Nem sequer está presente. Está mais ocupado pensando no que vai fazer depois. Está um mês à frente ou até um ano. Não está vivendo a vida. Está vivendo a mente. Portanto, é você quem joga a sua vida fora, não a morte. Na verdade, a morte o ajuda a ter sua vida de volta, fazendo prestar atenção no momento presente. Ela o faz dizer: meu Deus, eu vou perder isso. Vou perder meus filhos. Essa pode ser a última vez que os vejo. A partir de agora, vou prestar mais atenção neles e no meu cônjuge, em todos os meus amigos e nas pessoas que amo. Quero muito mais da vida. Se você vive cada experiência plenamente, a morte não lhe tira nada. Não há nada a tirar, porque você já está realizado. É por isso que o sábio está sempre pronto para morrer. Não faz diferença quando a morte virá, porque sua experiência já é plena. Suponha que você ama a música mais do que tudo. Sempre quis ouvir sua composição clássica favorita tocada por sua orquestra predileta. Era o sonho da sua vida. Finalmente isso acontece. Você está lá, ouvindo. Isso o preenche completamente. As primeiras notas o elevam até onde você precisa ir. Isso lhe mostra que basta um instante para ser absorvido na paz transcendental. Você não precisa de mais tempo antes da morte. O que você precisa é de maior profundidade nas experiências pelo tempo que tiver. Essa é a maneira de viver cada momento da vida. Deixe que ela o preencha completamente. Deixe que o toque até o mais fundo do seu ser. Não há momento em que isso não seja possível. Mesmo que algo terrível aconteça, considere esse acontecimento apenas mais uma experiência da vida. A morte lhe fez uma grande promessa, na qual você pode encontrar paz profunda. A promessa é que todas as coisas são temporárias, só estão de passagem pelo tempo e pelo espaço. Se tiver paciência, isso também vai passar. O sábio percebe que, no fim, a vida pertence à morte. É a morte que vem em seu próprio tempo para lhe tirar a vida. A morte é o proprietário, você é apenas o inquilino. Ela vem reivindicar sua propriedade, algo que sempre lhe pertenceu. Você deveria ter uma relação saudável com ela, não deveria ter medo. Sinta-se grato à morte por lhe dar mais um dia,
mais uma experiência e por criar escassez que torna a vida tão preciosa. Assim, sua vida não será mais sua para desperdiçar, será sua para apreciar. A morte é a suprema realidade da vida. Os yogis e santos aceitam inteiramente. São Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Coríntios 15,55. Grandes seres não se incomodam de falar sobre a morte. Os yogis tradicionalmente vão aos cemitérios e aos campos crematórios para meditar. Sentam-se lá para lembrar a fragilidade do corpo e a inevitabilidade da morte. Os budistas são ensinados a contemplar a natureza temporária das coisas. Tudo é temporário, e isso a morte lhe diz. Assim, em vez de perder-se no falatório mental do dia a dia, por que não contemplar a natureza temporária da vida? Por que não pensar em algo significativo? Não tenha medo da morte. Deixe que ela o liberte. Deixe incentivá-lo a experimentar a vida intensamente. Mas lembre-se, a vida não é sua. Por isso, experimente a vida que está acontecendo. Não a que você gostaria que acontecesse. Não desperdice um momento sequer tentando fazer outras coisas acontecerem. Aproveite os momentos que lhe foram dados. A cada minuto, você está um passo mais perto da morte. É assim que se vive a vida, como se você estivesse sempre à beira da morte, porque na verdade está. Capítulo 18. O segredo do caminho do meio. Nenhuma discussão sobre a vida como caminho espiritual estará completa se não abordar um dos ensinamentos espirituais mais profundos, o Tao Te Ching. Ele discute algo que é muito difícil, aquilo que Lao Tse chamava de Tao. Traduzido literalmente significa o caminho. O Tao é tão sutil que só se pode falar dele indiretamente, sem nunca realmente tocá-lo. Nesse tratado, é estabelecida a própria base dos princípios para toda a vida, o equilíbrio entre o Yin e o Yang, feminino e masculino, luz e escuridão. Pode-se facilmente ler o Tao Te Ching sem entender uma única palavra ou derramamento de lágrima a cada palavra. A questão é: você está levando a ele o conhecimento, o entendimento e a base para compreender o que ele tenta exprimir? Infelizmente, os ensinamentos espirituais costumam mascarar a essência da verdade com palavras místicas. Mas esse equilíbrio, esse Tao, é realmente muito simples. Aqueles que verdadeiramente aprenderam os segredos da vida reconhecem essas verdades sem ter lido nada. Se quiser entender o Tao, é preciso assimilá-lo bem devagar e manter a simplicidade. Senão, você pode não conseguir enxergá-lo, embora ele esteja bem à sua frente. A melhor forma de abordar o Tao é por meio de perguntas muito simples, quase retóricas. Por exemplo, é bom para a pessoa comer às vezes? Sim, é óbvio que sim. É bom para a pessoa comer o tempo todo? Não, é claro que não. Em algum ponto intermediário, você passou sobre o Tao. É bom fazer jejuns periódicos? É. É bom não comer nunca? Não. O pêndulo pode oscilar entre se empanturrar e morrer de fome. Esses são os dois extremos do pêndulo, o Yin e o Yang, expansão e contração, imobilidade e ação. Tudo tem dois extremos, tudo tem gradações. Se for aos extremos, você não pode sobreviver. Por exemplo, você gosta de calor? Que tal 3.500 graus Celsius? Você seria vaporizado instantaneamente. Gosta de frio? Que tal zero absoluto? As moléculas do seu corpo nunca mais se mexeriam. Veja um exemplo menos extremo. Você gosta de estar perto de outra pessoa? Que tal ficar tão perto que vocês nunca se separam? Fazer todas as refeições juntos, vão a toda parte juntos e fazem tudo juntos. Quando falam ao telefone, sempre usam o viva voz para que ambos possam participar da conversa. Vocês querem ficar próximos até se tornarem a mesma pessoa. Quanto tempo acha que isso duraria? Esse é o extremo nas relações humanas. O outro extremo é você ter seu próprio espaço, fazer suas coisas, ser independente, gostar de estar separado para sempre, ter algo a dividir com o outro quando estiverem juntos. Até que ponto você é independente? Bom, vocês viajam separados, comem separados e moram em casas separadas. Em que ponto estarão tão separados que nem sequer poderão saber se estão no relacionamento? Vocês não se veem há anos. Esses dois extremos acabarão do mesmo jeito. Perto demais, longe demais. Nos dois casos, em pouco tempo vocês deixarão de se falar. Tudo tem seus extremos, seu Yin e seu Yang.
Agora, em termos um pouco mais sutis, a temperatura de 3.500 graus Celsius não parece tão interessante assim, nem o zero absoluto, nem morrer de fome, nem comer até passar mal. Mas ficar tão perto de alguém a ponto de estarem sempre juntos talvez pareça bem legal. Talvez você quisesse ao menos experimentar. Se esse for o caso, é porque seu pêndulo esteve por tempo demais no outro extremo. Você passou tempo demais sozinho, muitos jantares sozinhos, muitos filmes sozinhos, muitas viagens sozinho. Em outras palavras, seu pêndulo estava fora do centro. Com a ajuda da ciência, sabemos que, se puxamos o pêndulo 30 graus para a direita, ele voltará a ficar 30 graus para a esquerda. Ninguém precisa que o Lao Tse lhe diga isso. Todas as leis são iguais, as interiores e as exteriores. Os mesmos princípios governam tudo no mundo. Se você puxar o pêndulo para um lado, ele percorrerá a mesma distância para o outro. Se passar fome durante uns dias e alguém puser comida na sua frente, você não será bem educado. Enfiará tudo na boca como um animal. O grau em que agirá dessa forma é o mesmo em que passou fome suficiente para trazer à tona seu instinto animal. E onde está o Tao? O Tao está no meio. É o lugar onde não há energia empurrando em nenhuma direção. O pêndulo pode chegar ao equilíbrio em relação à comida, relacionamentos, sexo, dinheiro, ação, imobilidade e tudo mais. Tudo tem seu yin e seu yang. O caminho é o local onde essas forças estão silenciosamente em equilíbrio. E, realmente, ao menos que você saia do caminho, elas tendem a se manter em pacífica harmonia. Se quiser entender o Tao, é preciso olhar com mais atenção o que fica entre os dois extremos. Isso porque nenhum extremo pode durar. Quanto tempo o pêndulo fica numa das extremidades? Ele só pode permanecer lá por um momento. Quanto tempo ele pode ficar em repouso? Indefinidamente, porque não há forças para tirá-lo do equilíbrio. Esse é o Tao, é o centro. Mas isso não significa que ele fique estático e fixo. Veremos que ele é muito mais dinâmico. Primeiro é preciso entender que, como tudo tem seu yin e seu yang, tudo tem seu ponto de equilíbrio. É a harmonia entre o tecido de todos esses pontos de equilíbrio que formam o Tao. Esse equilíbrio geral se mantém à medida que se move pelo tempo e pelo espaço. Seu poder é fenomenal. Se quiser imaginar o poder do Tao, observe quanta energia é desperdiçada oscilando para os lados. Suponha que você queira ir do ponto A ao ponto B, mas, em vez de andar até lá diretamente, se mova de um lado para o outro como uma onda senoidal. Isso exigiria muito tempo e você desperdiçaria muita energia. Em outras palavras, não é eficiente oscilar ao longo do caminho. Para ser eficiente, você tem que centrar toda a sua energia nele. Se fizer isso, a energia que era desperdiçada indo de um lado para o outro será puxada para o centro. Essa concentração de energia realiza a tarefa com muito mais eficiência. Esse é o poder do Tao. Quando parar de oscilar entre opostos, você vai descobrir que tem muito mais energia do que imaginava. Aquilo que exige horas de alguém lhe tomará minutos. Aquilo que esgota os outros exigirá de você pouquíssima energia. Essa é a diferença entre lutar com os opostos e ficar centrado ao realizar alguma coisa. Esse princípio vale para todos os aspectos da vida. Em equilíbrio, você come quando está na hora de comer e assim mantém a saúde do corpo. Do contrário, vai desperdiçar energia lidando com os efeitos de comer menos, de comer mais ou de comer alimentos errados. É muito mais eficiente lidar com o corpo de maneira equilibrada do que sobrecarregá-lo com os efeitos dos extremos. Basicamente, você desperdiça uma energia enorme entre os extremos. Quanto mais extremo for, mais tempo qualquer projeto exigirá. Por exemplo, o relacionamento em que você insiste em que os dois fiquem juntos o tempo todo seria como um emprego em tempo integral. A única maneira de arranjar outro trabalho seria se os dois desempenhassem a mesma função à mesma mesa. No outro extremo, se não tiver nenhum relacionamento e passar o tempo todo solitário e deprimido, você não será capaz de realizar muita coisa. Assim, mais uma vez, é preciso gastar toda a energia para permanecer nos extremos. A ineficiência das ações é determinada pelo grau de distância que você está do centro. E, nesse mesmo grau, você será incapaz de usar sua energia para viver porque estará usando para se ajustar à oscilação do pêndulo. Os extremos são bons mestres. Quando olhamos para eles, é difícil ver os efeitos dos padrões desequilibrados de comportamento. Vejamos o exemplo de um fumante inveterado. Ele sempre está com um cigarro na boca, acendendo outro. Uma porcentagem significativa de sua vida está envolvida em fumar. Ele compra, acende e fuma cigarros.
Também se ocupa procurando lugares onde possa fumar. E, como não gosta de ter que sair para isso, passa a fazer parte do comitê favorável a permitir o fumo em edifícios públicos. Observe quanta energia é direcionada ao fumar. Agora, imagine que ele decida parar, não colocar mais um cigarro na boca. Um ano depois, se lhe perguntarem o que fez no ano passado, ele dirá que parou de fumar. Essa terá sido a sua vida no passado. Primeiro ele tentou chiclete, mas não deu muito certo. Depois tentou adesivo. Como não funcionou, ele passou para a hipnoterapia. Como estava no extremo com seu cigarro, o pêndulo teve que ir até o extremo oposto para que ele parasse de fumar. Ambas as situações foram um desperdício enorme de tempo, energia e esforço que poderiam ter sido aplicados em aspectos mais produtivos da vida. Quando você gasta energia tentando manter os extremos, nada vai para frente. Você fica preso num impasse. Quanto mais extremo estiver, menos movimento adiante haverá. Você cava um sulco e fica preso nele, e não haverá energia movendo no tal, pois ela terá sido completamente gasta nos extremos. O caminho fica no meio porque esse é o lugar onde a energia fica equilibrada. Mas como impedir o pêndulo de oscilar? Por incrível que pareça, basta deixá-lo para lá. Ele não continuará oscilando a menos que você o alimente com energia. Simplesmente deixe os extremos para lá. Não se envolva com eles, e o pêndulo naturalmente voltará ao centro. Quando isso acontecer, você será preenchido pela energia que antes estava desperdiçada e agora está disponível. Se escolher permanecer centrado, sem se envolver com os extremos, você conhecerá o tal. Não é possível agarrá-lo ou sequer tocá-lo. Ele é apenas o que a energia faz quando não está sendo usada para oscilar até os extremos. Ela encontra o seu caminho para o centro de cada acontecimento e permanece tranquilamente no meio. O tal é oco, vazio, como o olho do furacão. Seu poder é sua vacuidade. Tudo gira em torno dele, mas ele está imóvel. O torvelinho da vida tira sua energia do centro, e o centro tira sua energia do torvelinho da vida. Todas as leis são a mesma, no clima, na natureza, em todos os aspectos de sua vida. Quando você não se envolve com a oscilação e fica centrado, a energia naturalmente encontra seu equilíbrio. Você ficará muito mais lúcido porque muita energia fluirá, subindo de dentro de você. A experiência de estar presente a cada momento se tornará seu estado natural. Você não ficará fixado em determinadas coisas nem será capturado por pensamentos sobre os opostos. À medida que você se torna mais lúcido, os acontecimentos parecerão desenrolar em câmera lenta. E você não vai mais considerá-los confusos nem esmagadores, não importa quais sejam. Isso é bem diferente de como a maioria vive. Quase todas as pessoas, quando estão dirigindo e são fechadas por alguém, continuam aborrecidas durante a hora seguinte e talvez pelo resto do dia. Para o ser que está no tal, os acontecimentos duram apenas o tempo que se desenrolam. É isso. Se você está dirigindo e alguém o fecha, você sente em seu coração sua energia começando a sair do centro. Quando desapega e deixa para lá, ela volta ao centro. Você não se envolve nos extremos. E assim sua energia volta ao momento presente. Quando o próximo evento ocorrer, você estará lá. Você estará sempre lá. E isso torna muito mais capaz do que alguém que esteja reagindo a desequilíbrios passados. Quase todo mundo perde equilíbrio em algum ponto. E, depois que isso acontece, quem fica cuidando de tudo? Quem cuida da energia que se desenrola no momento em que você não está presente? Lembre-se, quem permanece presente e firme em seu propósito, chega na frente. Quando se move no tal, você está sempre presente. A vida se torna absolutamente simples. No caminho, é fácil ver o que está acontecendo na vida, que se desenrola bem à sua frente. Mas, se aí dentro há todo tipo de reação porque você está envolvido com os extremos, a vida parece confusa. Não porque esteja de fato, mas porque você está confuso. Quando deixa de estar confuso, tudo se torna simples. Se você não tiver preferências, se a única coisa que quiser for se manter centrado, a vida vai se desenrolar enquanto você simplesmente busca o centro. Há um fio invisível passando por tudo. Todas as coisas se movem em silêncio porque esse equilíbrio central. Esse é o tal. Ele está mesmo lá. Está em seu relacionamento, em sua alimentação, em suas atividades comerciais. Está em tudo. É o olho do furacão. Está completamente em paz. Para lhe dar uma ideia de como é estar no centro, vejamos o exemplo do barco à vela. Primeiro vamos velejar quando não houver vento. Esse é um extremo, e assim não vamos a lugar nenhum.
Agora vamos velejar quando houver muito vento, mas nenhuma vela. Esse é o extremo oposto e, novamente, não vamos a lugar nenhum. Velejar é um bom exemplo porque há muitas forças em jogo. Há o vento, a vela, o leme e a tensão dos cabos sobre a vela. Há uma enorme inter-relação de forças. E o que acontece se o vento soprar e você deixar a vela frouxa demais? Não dará certo. E se retrasar demais, o barco vira. Para velejar direito é preciso prender a vela do jeito certo. Mas qual é o jeito certo? É o ponto central da tensão da vela com a força do vento, nem de mais, nem de menos. É o que chamamos de ponto ideal. Imagine a sensação quando o vento atinge a vela do jeito certo e você segura os cabos do jeito certo. Você zapa com uma sensação perfeita de equilíbrio. E em seguida o vento muda. E você se ajusta a ele. Você vê o vento, a vela e a água são um só. Todas as forças estão em harmonia. Se uma delas muda, as outras mudam no mesmo instante. É isso que significa mover-se no caminho. No tal da vela, o ponto de equilíbrio não é estático. O equilíbrio é dinâmico. Você vai de um ponto de equilíbrio a outro, de um centro a outro. Não pode ter nenhum conceito nem preferência. É preciso se deixar levar pelas forças. No caminho, nada é pessoal. Você é um mero instrumento nas mãos das forças e participa da harmonia do equilíbrio. É necessário chegar ao ponto em que todo o seu interesse se concentra no equilíbrio, não em alguma preferência pessoal de como as coisas deveriam ser. É assim com tudo na vida. Quanto mais conseguir trabalhar com equilíbrio, mais será capaz de simplesmente velejar pela vida. Ação sem esforço é o que acontece quando você entra no tal. A vida acontece e você está lá, mas você não faz nada acontecer. Não há fardo, não há estresse. As forças cuidam de si enquanto você permanece no centro. Esse é o tal, é o lugar mais belo da vida. Você não pode tocá-lo, mas pode ser um com ele. Você finalmente vai ver que, no caminho do tal, não existe o processo de acordar, ver o que há para fazer e depois realizar. Nele, você se torna um cego e tem que aprender a ser assim. Não é possível ver onde o tal vai, só é possível estar lá com ele. Um cego anda pelas ruas da cidade usando uma bengala. Vamos dar o nome a ela, a buscadora dos extremos. A tateadora das bordas, aquela que toca o yin e o yang. Quem anda com o auxílio dessa bengala costuma bater-a de um lado ao outro e não está tentando descobrir por onde deve andar, mas por onde não deve. Está procurando os extremos. Quando não se consegue ver o caminho, só se pode tatear as bordas. E se não vai na direção delas, você permanece no caminho. É assim que se vive no tal. Todos os grandes ensinamentos revelam o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Constantemente tente ver se lá é que você está vivendo ou se está perdido nos extremos. Os extremos criam os seus opostos. O sábio os evita. Encontre equilíbrio no centro e você viverá em harmonia.